É com alegria que lhe damos as boas-vindas a mais um Escola Bíblica. Estamos aqui diariamente para trazermos alguns assuntos de bastante pertinência que encontramos no relato bíblico. Para nos acompanhar em toda esta explicação, em toda esta aula, temos mais uma vez connosco, hoje como professor, o pastor Rui Bastos. Pastor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Daniel. Vamos começar e dar início a esta aula, como fazemos habitualmente, com o nosso sumário. O que é que escolheu para resumir a nossa aula de hoje? Ora bem, a ideia de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito daquela experiência do ladrão na cruz com Jesus, em que Cristo lhe garantiu a salvação, enquanto estava na cruz. Esta promessa é uma poderosa demonstração do quão extraordinária pode ser a misericórdia de Deus para o ser humano. Encontramos precisamente essa noção no texto bíblico que partilhamos hoje. Eu vou começar a ler, já digo aquele que será o versículo e onde o texto se encontra. Diz assim então: Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Encontramos este texto em Lucas, no capítulo 23 e nos versículos 42 e 43. Pastor, eu não iria errar se dissesse que este texto bíblico já deu muito que falar e já derramou muita tinta, muito já se escreveu sobre este texto bíblico e, sobretudo, sobre um pequenino risco à volta deste texto, que é a vírgula e para onde é que a vírgula pode ser colocada. Mas este texto bíblico, eu diria, nós não faríamos só uma aula, faríamos várias aulas para tentar explicá-lo. Mas permita mesmo assim fazer o desafio para nos trazer o contexto deste texto bíblico na aula de hoje. Como dizias, muita tinta já correu em torno desta afirmação, muitas ideias já foram esgrimidas em torno desta frase que Jesus terá dito quando estava na cruz, aquele ladrão que alguns piedosamente chamam de o bom ladrão. Na realidade, como dizes, aqui a questão é algo de natureza gramatical. Não é? Como nós não lemos grego, mas a Bíblia, ao ter sido escrita em grego, há um detalhe interessante que talvez a maioria daqueles que nos acompanham desconheçam, que é o fato de que na língua grega não existe pontuação, não existem vírgulas, não existem pontos de exclamação nem de interrogação. Porquê? Porque a forma como a língua grega é escrita fica implícito, portanto, pela forma como os verbos são declinados, que estamos a falar de uma interrogação ou deve haver uma pausa explícita no meio do texto, o que quer que seja. Mas este verso, o verso 42 de Lucas 23, ele tem aqui uma questão interessante. É que, dependendo do lugar onde coloquemos a partícula que, nós vamos ter duas ideias completamente diferentes. Se pusermos a conjunção antes, temos uma ideia. Se pusermos-la depois, teremos outra. Só para termos uma ideia aqui. Se pusermos, por exemplo, se dissermos que Jesus terá afirmado, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, o que nós vamos encontrar é a interpretação portanto, desta afirmação, mais ou menos com a seguinte ideia. Jesus estava a afirmar, naquele dia da crucifixão, que ele e aquele ladrão haveriam de estar nesse mesmo dia no céu. Portanto, se pusermos a partícula que antes. Se a pusermos depois, se pusermos, por exemplo, assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, não é? Nós estaríamos a entender este texto mais ou menos da seguinte forma, que Jesus, naquele dia, afirmava a este ladrão que, em um futuro, mais ou menos próximo, ambos haveriam de estar no céu. Ora, dado que nós não temos absoluta capacidade de determinar exatamente a localização desta conjunção, é necessário, para entendermos bem o que Jesus estaria a dizer aqui, percebermos o que a Bíblia ensina sobre a questão do estado do homem na morte e o nível de consciência que alguém morto tem ao estar, portanto, nesta condição. E, por isso, era importante, por exemplo, recorrermos a um texto bíblico que encontramos no Antigo Testamento, no capítulo 9 de Eclesiastes, que nos fala a respeito da real condição do homem na sepultura.
Há aqui uma outra precisão que valeria a pena ainda nós fazermos antes de continuarmos, Daniel. É que Jesus nunca foi inconsistente nem incoerente com os ensinos da Bíblia, nomeadamente os do Antigo Testamento. Portanto, não seria agora que Jesus haveria de contradizer a Bíblia. Até porque percebemos que Jesus, sendo Deus, ele é autor e coautor da própria Bíblia. É o mesmo que afirmar que ele se contradiz a si mesmo. Precisamente, não é? Então, quando vamos a Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5, vamos encontrar, por exemplo, o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm a eles jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O verso 5 tem aqui duas ideias fundamentais. Que os mortos não sabem coisa nenhuma. Embora os vivos tenham consciência de que irão morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma. E depois diz, inclusive, que os mortos não têm recompensa. O que quer dizer aqui é que nunca... Salomão, o autor deste texto, não está a dizer, Daniel, que os mortos nunca haverão de ter recompensa. O que ele está a dizer é que não há uma recompensa imediata. Não é? A pessoa, ao morrer, ela não vai nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para o céu. Ora, isto é consistente com a segunda interpretação que vimos há pouquinho do que poderia resultar da colocação da conjunção que no versículo de Lucas, capítulo 23. Agora, o verso 6 vai acrescentar algumas ideias muito interessantes. Diz, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já apareceram e já não têm parte alguma neste século ou em coisa alguma que se faça debaixo do sol. Ou seja, quer dizer que a pessoa que morreu está morta. Ela não sente, ela não vê, ela não ouve, ela não experimenta qualquer tipo de emoção, inclusive até as emoções mais fortes, como o ódio, a inveja, desaparecem no momento em que a pessoa efetivamente morre. Portanto, leva-nos à luz daquilo que a Bíblia ensina no seu geral, a entender que Jesus estaria a prometer àquele ladrão que estava ao seu lado na cruz, que um dia ele estaria no céu com Jesus, mas não que estava a prometer-lhe para aquele mesmo dia o seu recebimento na pátria celestial. É verdade que o pastor partilhou connosco a ideia da noção da recompensa imediata. Sabemos que o próprio Jesus mostra que essa recompensa será no momento da sua segunda vinda, portanto é aí que é a recompensa, mas há outra incoerência, eu diria, permita-me a expressão, ainda mais gritante do que essa. Quer a profecia que fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, quer o próprio Jesus, fazendo o paralelismo com o Templo de Jerusalém, ele próprio repetiu várias vezes que ele só iria ressuscitar no terceiro dia. Como é que ele podia prometer àquele homem que ele estaria com ele, com o próprio Jesus no céu? Não era só que ele não prometeu só àquele homem que aquele homem iria estar no céu naquele dia. Ele prometeu que ele estaria com ele. Como é que Jesus poderia prometer uma coisa que não podia cumprir porque ele só ia ressuscitar 3 dias depois, não é? Precisamente. E isto faz todo o sentido. Por exemplo, quando nós vamos a João, capítulo 20, verso 17, encontramos na narrativa que o evangelista João faz da ressurreição de Jesus, em que ele se encontra, algum tempo depois, com Maria, que está à procura do corpo do seu mestre nas imediações da tumba. E Jesus, então, quando se revela a ela e ela lhe vai na direção do mestre que ela amava para lhe dar um abraço, Jesus detém-na e diz, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Ora, isto foi no domingo, portanto, tecnicamente, no terceiro dia depois da morte de Cristo. Não faria sentido Jesus ter dito ao ladrão na cruz, na sexta-feira, que ambos estariam no céu naquele mesmo dia, quando no domingo ele disse que não teria sequer ainda estado com o Pai. Portanto, esta é mais uma evidência bíblica. A Bíblia responde a estas questões por ela mesma, numa visão, num enquadramento mais alargado, que esta interpretação que alguns cristãos possam dar ao verso 42 do capítulo 23 de Lucas, está desfocada quando a vemos desta maneira, como estivemos aqui a referir. Não é? E eu diria que ainda está a ser, de uma forma não só muito resumida,
mas muito incompleta, porque há muitas outras noções na Bíblia, como por exemplo o que vamos falar na lição da escola de amanhã, que fala precisamente sobre o juízo e aquilo que é depois a recompensa desse juízo, que está muito lá mais para a frente, no futuro, onde percebemos que a recompensa só poderá chegar precisamente na segunda vinda de Jesus e, portanto, não poderia ser imediata como aconteceu com este episódio. Permite-me só fazer um comentário, Daniel. E nós aqui acabamos por cometer um pouquinho este erro. Ficamos em torno de uma questão apologética, quando na realidade o grande objetivo desta afirmação de Jesus foi mostrar o quão extensa pode ser a graça de Deus. Ou seja, desde que haja um momento de lucidez, o Espírito Santo está disponível para tocar o coração de alguém. E a razão de ser desta história, ou deste episódio simples que é aqui descrito, é exatamente este, é mostrar-nos, Daniel, a ti e a mim, que em qualquer instante da nossa vida há sempre a possibilidade de nós acedermos ao chamado, ao arrependimento e à salvação que o Espírito Santo nos faz. E assim é imediato, não é? Isso é verdade, é imediato. Muito bem. Eu pedia então que pudéssemos terminar com a parte prática da aula de hoje, que eu aprendo fazendo. Querido amigo, você que nos tem estado a acompanhar, o desafio que Deus lhe quer trazer neste momento é precisamente este. Se neste momento você está a ouvir a voz do Espírito Santo convidando-o a aceitar o plano que Deus tem para a sua vida, a mudar de vida, a deixar a prática de pecados, de hábitos que têm sido ruinosos na sua vida, pois aceite isto agora. Deixe que o Espírito de Deus o conduza aos pés do Salvador Jesus e reconheça com humildade, com honestidade, aquilo que Deus quer mudar na sua vida. E deixe que o Senhor ponha em prática na sua existência o maravilhoso plano que Ele tem para a sua vida. Que Deus o abençoe. Chegamos ao fim de mais uma aula de uma escola bíblica, com esta mensagem, diria até mesmo com este apelo. Também aproveito para fazer um apelo que esteja connosco, acompanhe a aula da manhã. Também é imprescindível para compreender toda esta noção e este Evangelho, aquilo que é o plano da salvação. Marcamos então o encontro para amanhã, na mesma hora, no mesmo horário, para que não perca pitada daquilo que é, vamos falar sobre este assunto. Para si que só agora entrou em contato connosco, saiba que pode ouvir este programa em radiorcs.pt ou acompanhar também em vídeo no canal do Hope Channel Portugal em hopetv.pt. Também nas redes sociais, no Facebook, quer da rádio, quer do Hope Channel. Foi um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Marcamos encontro então para amanhã, se Deus quiser.